Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 15, onde se lê: Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Bom, queridos, o apóstolo João continua, o seu ensino, agora falando do amor, agora falando do oposto do amor, que é o ódio, E veja que o ódio, muitas vezes as pessoas tentam passar uma máscara, passar uma maquiagem, e falam, não é que eu odeio a pessoa, só tenho uma antipatia, eu tenho não gosto muito da pessoa, etc. Mas o apóstolo João ele faz o contrário, queridos? Em vez de passar uma maquiagem, em vez de disfarçar, não, ele fala bem duro, que quem odeia é assassino. Ou seja, ele não tenta diminuir o problema, ele tenta mostrar a verdade da questão. Que o ódio não é brincadeira, o ódio é uma questão muito séria. Ele tem que ser combatido dentro de nós, para que ele não destrua nossa alma, não destrua o nosso ser, não nos transforme em pessoas como Caim, que nós estudamos em uma lição anterior, que o Caim deu vazão ao ódio dele e acabou matando seu irmão Abel. Então quem odeia, queridos, está carregando dentro de si o mesmo princípio que levou o Caim a cometer aquela loucura. E o ser humano, queridos, não foi criado por Deus para odiar ninguém. Foi criado por Deus para amar, para sermos pessoas boas. E o ódio é uma raiz de onde pode brotar todo tipo de pecado. Então, que a gente guarde o nosso coração do ódio. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, acima de tudo, nós temos que guardar o nosso coração. Em Levítico capítulo 19, verso 16, disse assim: Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja, queridos, que mesmo desde tempos tão antigos, quanto aqui do Antigo Testamento, do início do Antigo Testamento, Deus já procurava ensinar as pessoas a se abster do ódio, a fugir do ódio e, pelo contrário, amar ao seu próximo, e não de qualquer forma, mas como a si mesmo. Então é um amor evidente, um amor forte, um amor que se preocupa com o outro como se preocupa consigo mesmo. É importante lembrar, queridos, que quem faz o mal, quem se dispõe ao ódio, a fazer o mal contra alguém, vai colher consequências, queridos. Não adianta, esse mundo dá voltas, a gente faz o mal para alguém e aquilo acaba voltando sobre nós. Provérbios 26, 27 diz que quem faz uma cova, nela cairá. E se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Então que a gente evite fazer o mal, queridos, porque o mal, querendo ou não, ele volta pra gente. De alguma forma, volta pra gente. E veja, queridos, algo muito importante porque a gente está falando sobre o ódio. Veja, a gente não está falando sobre uma ação do ódio. A gente não está falando sobre o assassinato, não está falando sobre uma briga, sobre uma contenda, sobre uma ofensa, um xingamento, não. É um passo anterior, é o ódio. O ódio é aquilo que move as pessoas a fazerem essas coisas, e Deus se importa com o nosso coração, com a disposição do nosso coração, tanto quanto com as nossas atitudes externas. Então muitas vezes você ainda não cometeu determinado pecado, determinada coisa, mas o seu coração já está com a disposição errada. Então já daí você precisa se corrigir, porque essa disposição errada já te afasta de Deus, já começa a perturbar a sua alma e já começa a fluir em direção para que aquilo se torne uma atitude real, e depois de uma atitude real se tornar um hábito, e depois de um hábito formar um caráter, e do caráter formar um destino. Então tudo acontece assim, queridos. Primeiro começa na nossa mente, no nosso coração. E depois aquilo vira uma ação, depois daquela ação vira um hábito, depois aquilo molda o seu caráter e aquilo define o seu destino, o seu futuro. Então Deus se importa que a gente resolva isso já pela raiz, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É por isso que em Mateus 5, 21, Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, veja só o que Jesus diz, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, que quer dizer tolo, né, um xingamento mais leve que tinha, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então veja, queridos, novamente, isso tudo é muito sério, queridos. Muitas vezes a gente não dá valor, né, se a gente fala um pequeno xingamento, né, se a gente tem uma ira contra uma pessoa. Jesus está falando que tudo isso é errado e tudo isso deve cessar. Não xingue ninguém, não maltrate ninguém, não fira ninguém, não grite com ninguém, queridos. Mesmo se você chamar uma pessoa de bobinho, esse racá aqui, muitas vezes tem isso de chamar uma pessoa de boba, né, de maldita, ou chamar uma pessoa de louca. Queridos, tudo isso é uma ofensa à pessoa e tudo isso é uma ofensa ao Deus que criou aquela pessoa. Porque veja só, queridos, Deus ama a pessoa a quem você ofende. Veja, eu amo minha filha perdidamente, amo meu filho perdidamente. Se alguém os xinga, é claro que eu vou olhar torto para aquela pessoa. Então veja, Deus é o seu pai, mas é também o pai da outra pessoa. Aquela pessoa Deus ama tremendamente e a criou e a fez e deu existência a essa pessoa. Deus acompanha a vida dessa pessoa como um bom pai. E um pai não quer ver ninguém xingando o seu filho, ou tratando mal o seu filho, ou ferindo o seu filho. Então se você trata mal uma pessoa, pense se você gostaria de ver alguém tratando mal a sua filha ou seu filho. Você gostaria? Então, se você não tolera que alguém trate assim os seus filhos, por que você está tratando assim um filho de Deus ou uma filha de Deus? Né? Não, queridos, de forma alguma. Então, não é apenas o matar, né? As pessoas falam, não, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Mas já xingou? Já gritou? Já ofendeu? Já bateu muitas vezes, né? Não, queridos, as coisas de Deus não é roubar e matar, não. É coisas muito mais. Deus leva em. Já pensou? Não, se aquela pessoa não matou minha filha, não matou meu filho, só deu uns tapas, gritou, ofendeu, chutou. Não, meus queridos. Não é assim. Roubar e matar não fez mais do que a sua obrigação. Se bem que a questão de roubar aqui no Brasil é complicada, né? Mas, meus amados, a gente precisa ser pessoas boas de verdade. A gente não é chamado para ofender, a gente não é chamado para gritar, nós somos chamados para amar as pessoas. E o que é importante, queridos, o ódio não leva a lugar algum. Não leva a lugar algum. Se a gente tiver o mínimo de bom senso, a gente vai ver que a ira, o ódio, tudo isso só traz desgraça para a nossa vida, só traz desgraça para a nossa alma, nos transtorna, nos faz pessoas más, né? nos torna monstros por momentos. Então que a gente guarde, queridos, o nosso coração de dar vazão ao ódio. O livro de Provérbios diz que o tolo espalha o ódio, mas o sábio retém. Então o sábio, ele detém o ódio, ele não espalha, ele não dá vazão. Já o tolo não, ele dá vazão ao ódio. Então, queridos, o ódio não leva a lugar nenhum. Tiago capítulo 4 diz, de onde vêm as guerras e as contendas, as brigas, né, que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, né? As paixões, os sentimentos, né, aflorando, que estão ali dentro de nós guerreando. E ele continua, vocês cobiçam coisas, né? Vocês desejam coisas, têm sonhos, né? Quer atingir determinado alvo, determinado objetivo, vocês cobiçam coisas e não as têm. Não as têm. Por quê? Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ou seja, a pessoa vai, se ira, se irrita, tenta conseguir, não consegue. E fala, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem nada. E por que não tem? Porque não pedem. Ou seja, as pessoas preferem ferir umas às outras, pessoas tentam passar por cima das outras, né, ferir os outros, em vez de fazer isso, tentar ir até Deus. Pedir a Ele, conversar com Deus, orar, né, e colocar a vida diante de Deus, né, para você atingir os seus sonhos, os seus objetivos, em vez de se irar, se irritar, né, começar a passar por cima dos outros, ou ser desonestos, peça. Vocês não têm porque não pedem. A ira, as guerras, nada disso leva a lugar nenhum, queridos. Pelo contrário, só leva a gente para terríveis lugares, né? E o que o texto nos mostra, né, queridos, que quando a gente odeia, quando você odeia alguém, a gente envenena e mata a nossa própria alma. Por isso que ele fala que quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ou seja, quem odeia não tem vida eterna em si mesmo.
Não tem, queridos. Por quê? Porque o ódio envenena e mata a alma. Por isso que em Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão, queridos. Então não é apenas roubar e matar. Se você se entrega ao ódio, à discórdia, ao ciúme, à ira, ao egoísmo, isso pode te tirar do reino de Deus. Né? Então que a gente guarde o nosso coração, queridos. Porque a vida eterna brota de Deus habitando dentro de nós. E Deus não habita onde há o ódio. O amor, pelo contrário, esse sim. O amor é o início da vida eterna. Então que nós amemos, que a gente abandone o ódio, não sejamos pessoas de ira, de contenda, de confusão. Não. Que nós sejamos pessoas de paz, pessoas de bem, pessoas cheias de amor. Ok, meus amados? Vamos adiante nesse dia de hoje. Ame, não se ire, não entre em contenda, seja uma pessoa amável, gentil, bondosa e pacífica e mansa. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.